Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse espaço, nesse lugar em que nós buscamos conversar em torno da doutrina dos Espíritos, cristianismo moderno, cristianismo redivivo, para nos guiarmos com mais agilidade, mais leveza na nossa jornada. Então, hoje é importante a gente, por causa do sofrimento no mundo, é importante que a gente penetre mais no conteúdo em que Jesus afirmou ao pé do monte, que bem-aventurados os felizes são os que passam por aflição. Como é isso possível? Passar por sofrimento, dor, conflito, é felicidade? É bem-aventurança? Sim, é bem-aventurança, no sentido de que nós estaremos nos ajustando nessa oportunidade da dor e do sofrimento aos ensinos de Jesus, ajustando-nos e quitando-nos perante a lei divina que em muitos momentos na nossa vida atual e na nossa vida pregressa nós causamos. Esses desvios geram responsabilidade, sofrimento, porque ninguém pode fugir das consequências, dos resultados das próprias escolhas, das próprias ações. Então, é uma felicidade poder pagar as nossas dívidas, adquirir experiência e, sobretudo, avançar no caminho que nos garante a paz, o equilíbrio, a harmonia, a felicidade. Podemos dizer, repetindo aqui o que todos nós temos ouvido a respeito disso, que os espíritos, todos nós, somos criados simples e ignorantes, mas todos nós dotados de aptidões para tudo conhecermos e para progredirmos em virtude do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a prerrogativa oferecida tão somente a nós humanos, seres pensantes, que é para podermos ajuizar daquilo que nos convém, daquilo que não nos convém. Então, junto com o livre-arbítrio vem a responsabilidade. É preciso despertar para isso, para a gente evitar comprometer com o mal, comprometer com aquilo que é contrário ao bem, que é contrário à lei divina. Então, entregando-nos a esse compromisso com o mal, nós nos desviamos da alegria de viver, da saúde e da paz. Então, precisamos, nessa ocasião, retomar com muita consciência e decisão os caminhos de acerto. É preciso que a gente compreenda o nosso desvio, nos arrependamos. É claro que isso gera sofrimento, mas só o arrependimento e o sofrimento não resolve. É preciso igualmente repararmos aquilo que nós erramos, que nós defraudamos, que nós prejudicamos a nós próprios ou ao nosso semelhante. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. E para progredirmos, é necessário que nós nos conheçamos bem, penetrar dentro de nós, investigar as nossas tendências, buscar compreender aquilo que é luz, aquilo que é sombra, que já existe dentro de nós, e procurarmos abraçar o projeto de autoiluminação, porque só com a autoiluminação, com a iluminação do nosso interior, que nós vamos progredir moral e espiritualmente, tornando-nos então livres das amarras que nos prendem a ilusões e aos sofrimentos. Então, de nada adianta, por exemplo, termos poder sobre a matéria, ou termos um grande quinhão de riqueza material,
até mesmo uma grande inteligência ou uma beleza ímpar. O que vale, segundo Jesus, é termos os nossos nomes escritos no reino dos céus. E para termos esses nossos nomes inscritos no reino dos céus, é preciso que a gente se negue a si mesmo e tenha Jesus como modelo, como guia da nossa trajetória humana. Ele que perseverou, que caminhou, que alcançou esse patamar iluminativo de espírito puro, é para nós aquele modelo singular e único que vai nos garantir a paz de espírito, que vai nos garantir a felicidade. Ele que disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e a carga é leve. Então, significa, se nós realmente entendermos e aceitarmos esse convite de Jesus, estaremos no bom caminho, no caminho iluminativo, porque a lei que ele coloca para ser seguida, o jugo é a lei, e a lei que ele apresenta é toda a sua vivência, é toda a sua vivência amorosa, é a lei de amor. Então, ele que disse para todos os homens de todos os tempos: amai-vos como eu vos amei. Então, o fardo de Jesus é leve, porque só tem essa obrigação, esse dever, de nós cultivarmos o amor em nós. E para a gente cultivar o amor, é preciso que a gente desenvolva a escuta, capacidade de ouvir. Desenvolva o olhar de bênção, abençoando tudo, tudo em torno de nós e em nós. E isso nos garante uma pacificação interior e nos leva ao patamar de mansidão, que é passaporte para o reino dos céus. Então, esse olhar dentro de nós também significa educação, autoeducação, autogoverno. Então, nós somos convidados pela vida a dominarmos-nos a nós próprios, a governar a nossa própria vida. Como é que a gente faz isso? Descobrindo, investigando, prestando atenção naquilo que é prejudicial para o nosso crescimento. Porque o crescimento espiritual, o alcance da sabedoria, é a meta principal. A sabedoria que tem a ver com sentimento, não é com as aquisições materiais. Essa sabedoria é garantida nem tanto pelo intelectualismo. O conhecimento é importante, mas, sobretudo, pelo sentimento. O sentimento que nos faz comungar, conectarmos com Jesus, que é o guia e o modelo de toda a humanidade. Quando nós nos ligamos a Ele, nós abrimos espaço no nosso íntimo, no foro mais íntimo, para a presença, o acolhimento crístico. Desse Cristo interno, que vai fazer iluminar dentro de nós. Iluminar o nosso pensamento, a mente, os sentimentos, as emoções. Essa é a verdadeira providência que vai nos conduzindo pouco a pouco para termos inscritos o nosso nome no reino dos céus. Então, importa muito cuidar disso. Por quê? A primeira tarefa, o que nos cabe em primeiro lugar, é o cuidado conosco próprios. Somos herdeiros de nossas escolhas, da nossa própria vida. Então é preciso cuidar com muito denodo de cada pensamento que resolvemos abrigar, de cada manifestação verbal. A palavra
foi nos concedida para o bem. Aquilo que nós adotamos, que nós trazemos para o nosso íntimo, é importantíssimo. Porque dependendo do que se escolhe, do que se acolhe, é que nós teremos um amanhã que nos trará alegria ou tristeza, que nos trará amarras a trabalhar-se com sofrimento, com angústia, ou leveza, que nos garantirá a alegria de caminharmos para a frente e para o alto. Então, por essa razão, a importância de observarmos que esse progresso é fruto do próprio trabalho, do trabalho no adiantamento moral. E esse adiantamento vai depender da nossa vontade. E isso vai acelerar ou retardar o progresso para a nossa felicidade. Então, a felicidade é, na verdade, o resultado desse trabalho, desse denodo, desse foco que devemos ter para nos desenvolvermos. A doutrina espírita tem como lema principal: fora da caridade não há salvação. Então, o caminho é praticar o amor, a caridade, conforme está lá no Livro dos Espíritos, a questão 896, se não me engano, que diz assim, diante da pergunta de Allan Kardec, como é que Jesus entendia caridade? E eles, os espíritos codificadores, respondem a Kardec: benevolência para com todos. Benevolência quer dizer boa vontade para com as atitudes alheias. Não devemos ser juízes, julgadores. Devemos muito mais buscar compreender, acolher, amparar. Isso é próprio do ser humano. Então, benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. Na palavra indulgência tem no seu bojo dulcere, doçura. Então, doçura nos reporta ou nos remete à mansidão. Nós devemos cultivar a mansidão. E a mansidão é composta de calma, serenidade, introspecção, paciência. Nunca a violência. E a mansidão nos garante a paz, nos garante um sono tranquilo, porque então nós não nos desviamos do caminho humano. É preciso honrar a nossa humanidade, dignificar a nossa humanidade. E o bruto, muitas vezes, deixa de ser humano. É comparável muito mais ao irracional. Benevolência, indulgência e perdão. Então, quando a gente se despoja do próprio personalismo, quando nos tornamos capazes de compreender, acolher, compreender e tolerar, quando nós somos capazes de entender que aquele que que quer nos infelicitar, que quer nos caluniar, que quer nos fazer mal, esse merece muito mais o nosso perdão, porque está em desajuste. Então, a pessoa desajustada, ela demonstra ou manifesta, expressa a sua infelicidade, o seu desajuste, maltratando, porque essa pessoa está infeliz. Então, feliz mesmo é aquela pessoa que sabe tolerar. É aquela pessoa que repete quantas vezes sejam necessárias as orientações, as lições. Aquela pessoa que procura cuidar da própria postura, do próprio jeito de ser, dos seus canais de manifestação, para nunca magoar o próximo.
porque tenha em mente sempre a regra áurea ensinada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, porque é preciso fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Por essa razão, então, podemos constatar que, na verdade, a nossa primeira tarefa, o nosso primeiro dever é cuidar de nós mesmos, para que possamos, com o nosso potencial, com as nossas capacidades, expressar aquilo que for melhor, aquilo que for altruísta, nobre, bom e justo. Porque essa é a vontade, o desejo, a meta que todos nós queremos alcançar, junto com a liberdade de percorrer essa trajetória sem remorso, sem culpa, sem dor, sem aflição, aprimorando cada vez mais a nossa comunicação conosco próprios, com Deus, com o sagrado, com a espiritualidade amiga e com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir em torno dessa bem-aventurança colocada por Jesus ao pé do monte, quando ele afirma que todos nós que estamos refletindo em torno das causas anteriores e atuais das nossas aflições, têm um motivo e que a vida está nos concedendo a oportunidade de nos reajustarmos, de repararmos os nossos desvios e de nos colocarmos diante de Deus, conforme disse Paulo a Timóteo, como aquele operário que não tem nada do que se arrepender, do que se envergonhar. Que Jesus, então, nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada, para que ela se torne cada vez mais segura e mais leve, mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela atenção.